Estima-se que entre 5 a 8 mil portugueses sofram de doença celíaca. Esta patologia consiste numa intolerância alimentar crónica a uma proteína que se chama glúten. O glúten encontra-se em 4 cereais: o trigo, o centeio, a aveia e a cevada. Temos para a conversa com o nosso convidado, o Dr. Jorge Amil Dias, pediatra, está connosco a partir da RTP no Porto. Muito bom dia, Dr. Quais são os primeiros sinais de que podemos sofrer desta doença? Muito bom dia. Como disse, a doença celíaca é uma intolerância a uma proteína que existe em alguns cereais. E geralmente esse tipo de doença em crianças traduz-se essencialmente por sintomas digestivos. Essas crianças apresentam-se geralmente com diarreia, com malnutrição, atraso no acréscimo ponderal. Tem um sinal muitas vezes também interessante para nós, que é uma perturbação do comportamento. São crianças mais aborrecidas, mais mal dispostas. Portanto, esta doença surge sempre ainda na fase da adolescência e nunca nos adultos, é isso? Não, de facto não. A doença começou por ser essencialmente uma doença dos pediatras. Perdão. Começou por ser conhecida nas crianças pelos sintomas exuberantes que dava e pelo atingimento no crescimento, mas à medida que se foi dispondo de técnicas mais sensíveis de rastreio e se começaram a fazer estudos também noutros grupos etários, nomeadamente em adolescentes ou em adultos, fomos descobrindo que afinal a doença tem exatamente a mesma prevalência em toda a população, só que como à medida que se vai crescendo deixam de ter uma superfície intestinal proporcionalmente tão atingida como nas crianças, os adultos que têm a doença e que vão comendo glúten muitas vezes não têm diarreia, têm outros sintomas como anemia que não cura, falta de cálcio nos ossos, às vezes alterações de comportamento, epilepsias, enfim, têm sintomas muito vagos que nem sempre os levam ao gastroenterologista. Doutor, como é que deve ser a alimentação destas crianças, tendo em conta que elas necessitam de ter uma alimentação equilibrada? É necessariamente uma alimentação equilibrada, como diz. A única restrição é evitar os cereais ou os produtos que contenham esses cereais. Portanto, evitando os produtos que contenham glúten na alimentação, que contenham trigo, ou centeio, ou cevada e provavelmente a aveia. A aveia é um pouco mais discutível, mas o risco de contaminação com outras farinhas nas mesmas linhas de produção que fazem produtos com aveia recomenda que habitualmente também não sejam ingeridos produtos com aveia. E cumprindo simplesmente essa regra, consegue-se resolver a doença e tê-la perfeitamente controlada. O que quer dizer que os vegetais, o milho, o arroz, a batata, a carne, o peixe, enfim, todos os outros alimentos são de consumo livre como qualquer outra pessoa. Pode haver casos não diagnosticados, doutor, em grande número? Seguramente que sim. Os estudos epidemiológicos que temos feito no nosso país e que têm sido feitos também noutros países mostram que esta doença ocorre em 1 para 100 ou 1 para 200 pessoas. Portanto, estamos a falar de uma doença muito prevalente. Como disse há pouco, em pediatria o diagnóstico é relativamente simples porque os sintomas são essencialmente digestivos. Em medicina de adultos é necessário haver uma taxa de suspeita ou estar alerta mais frequentemente para outros sintomas do que simplesmente para os sintomas digestivos. Mas se for convenientemente pensada, vamos encontrar seguramente prevalências idênticas. Doutor, hoje há alimentos alternativos, alimentos sem glúten? Sim, é hoje possível ter uma alimentação variada, divertida, enfim, uma alimentação perfeitamente aceitável para os hábitos sociais portugueses, respeitando as regras dos alimentos sem glúten. Há a possibilidade de fazer bolos e pão e pizzas utilizando farinhas alternativas que dão, enfim, cozinhados perfeitamente aceitáveis e agradáveis. Portanto, é perfeitamente possível, para responder à pergunta brevemente, perfeitamente possível ter uma alimentação variada e agradável, cumprindo as regras do sem glúten.